Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com a seguinte expressão: a fé pode mover as montanhas. A gente pode olhar e falar assim: acho que foi uma pessoa muito inteligente que falou isso, né? Realmente, foi Jesus. Ficou tão famosa essa expressão que hoje nós utilizamos ela livremente e todo mundo conhece. Mas ela foi extraída da Bíblia de uma história que nós estudaremos hoje. Certa vez, Jesus estava voltando com alguns dos seus discípulos de um momento que ele teve com Deus no Monte da Transfiguração e toda essa história que a gente já conhece. E então, quando ele estava descendo do monte, ele se deparou com uma situação muito intrigante. Os mestres da lei estavam discutindo com os outros discípulos de Jesus e estava uma bagunça geral. Então Jesus ele falou assim: não, vamos botar ordem nisso daqui. E chegou e perguntou para eles: por que vocês estão discutindo tanto? Foi quando um homem se aproximou de Jesus e falou assim: olha, Jesus, eu trouxe o meu filho aqui, ele está possuído por um espírito mau, ele está rangendo os dentes, espumando há muito tempo e eu não sei mais o que fazer. E eu trouxe o meu filho aqui na esperança de que os seus discípulos ou até mesmo o Senhor pudesse curá-lo. Mas o que aconteceu? Os seus discípulos tentaram e não conseguiram expulsar o espírito mau. Então Jesus, analisando toda aquela situação, ele falou assim: gente de pouca fé, até quando eu vou ficar com vocês aqui? Traga o menino. Então o pai trouxe o menino até Jesus e o espírito mau foi ficando cada vez mais revoltado porque estava na presença de Jesus. Ele começou a se debater, ranger os dentes, espumar pela boca. Então Jesus perguntou para o pai há quanto tempo o menino sofria com isso. E o pai então explicou toda a história e disse que fazia muito tempo, desde quando ele era pequeno. O espírito mau já o tentou jogar na água, já tentou jogar ele no fogo, mas eu tenho certeza que o Senhor pode salvar ele, então por favor nos ajude. Então Jesus respondeu uma coisa que está aqui em Marcos, o capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o homem se jogou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, eu tenho fé, por favor me ajude a desenvolver mais ainda. Então Jesus, vendo toda aquela situação, um monte de gente tinha se aproximado e ele finalmente curou o menino, ordenando que o espírito mau saísse dele. Depois, quando o espírito mau saiu do menino, ele ficou jogado ao chão e as pessoas ainda acharam que ele tinha morrido. Mas Jesus foi, pegou o menino pela mão, o levantou e ele pôde viver assim a sua vida normalmente. Nessa história a gente pode perceber pontos muito interessantes. O primeiro deles, sem dúvidas, é o conflito entre Jesus e Satanás. Nós estamos vivendo uma batalha cósmica há muitos anos mesmo, e infelizmente nós seres humanos estamos nessa guerra constantemente, em que o bem e o mal lutam para saber quem irá vencer, mas nós já sabemos quem irá vencer. Outro ponto muito importante e é a chave central da lição dessa semana é a fé. A fé que aquele homem teve. Nós podemos ver em todos os milagres de Jesus que a cura acontecia somente pela fé que as pessoas tinham em Jesus. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, ali nós temos Jesus falando que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda, mas é muito pequeno, muito mesmo. Então Jesus ele comparou ao grão de mostarda a nossa fé, dizendo que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover as montanhas. Agora, se nós não temos nenhum grão de mostarda, porque nós não conseguimos mover as montanhas, isso quer dizer que a nossa fé é muito pequena. Muito pequena mesmo. Mas aí você me pergunta, por quê? Qual é a necessidade da fé? A grande verdade de tudo isso é que se nós não temos fé, nós não vamos conseguir acreditar em Deus e não vamos permitir com que Ele cuide de nós, com que Ele faça as coisas que devem ser feitas.
O exercício da fé é uma constante ideia de que nós temos que negar a nós mesmos. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo vem dizendo que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar os nossos interesses de lado para deixar Jesus agir nas nossas vidas e assim exercer a fé e crer naquilo que nós constantemente não vemos. Através da fé que nós temos em Jesus, nós podemos ver que Ele é o Deus impossível. Ele pode fazer todas as coisas. E muitas vezes a gente prefere confiar em nós mesmos, nos nossos interesses, naquilo que a gente acha que pode fazer, sendo que nós temos disponível alguém muito perto e alguém que está disposto constantemente a nos ajudar e a nos fortalecer. É algo estranho, não é? Mas infelizmente é a nossa natureza humana. No livro O Libertador, na página 253, no último parágrafo do capítulo, eu gostaria de ler para você, que diz o seguinte: apegue-se à palavra de Deus e todos os meios eficazes que Ele tem indicado. Dessa maneira, a sua fé será fortalecida. Os obstáculos que Satanás levanta em seu caminho podem parecer tão impossíveis de escalar como as mais altas montanhas. No entanto, eles vão desaparecer quando você exercitar a fé. Nada será impossível para você. A resposta de como conseguir exercer essa fé que Jesus tanto nos pede é simplesmente estudar a sua palavra e confiar nessas histórias tão lindas que Ele já deixou para cada um de nós. Muitas vezes, assim como aquele pai, Satanás ele tem colocado diversos obstáculos nas nossas vidas. Mas nós temos que entender que Jesus é o Deus do impossível. Ele pode fazer tudo por nós. Nada será impossível quando nós cremos naquilo que Jesus tem reservado para cada um de nós. E durante toda essa semana, Marcos capítulo 9, versículo 23, possa ser o texto que irá te acompanhar. Tudo é possível para aquele que tem fé. Exercite a sua fé e saiba, Jesus ele fará grandes maravilhas por meio de você. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a seguir o Advento 3.0 nas redes sociais se você ainda não segue. Os links estarão todos aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo foi relevante para você, se te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você me ajudasse na divulgação, deixando o seu like, comentando o que você achou, algo que a gente possa conversar mais sobre o assunto da lição ou qualquer outra coisa, e também compartilhar com seus amigos a palavra de Deus. Também, se você ainda não tem a lição da Escola Sabatina ou quer estudar de uma forma diferente pela internet, pelo seu celular, convido você a acessar o blog Escola no Ar e lá você terá acesso à lição da Escola Sabatina para você poder interagir com Deus e assim compreender as maravilhas que Ele tem para você. Que Jesus te abençoe muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo e até mais!